Bíblia não narra, pode pôr no outro fundo. A Bíblia não narra esse acontecimento, né? Isso é um filme, que é a história do nascimento, é um filme muito bonito, eu recomendo. Mas a gente imagina por tudo que Nossa Senhora passou, né? Ela pode ter passado por isso, noites frias, entre outras coisas. Mas ela esperava e tinha fé naquele que ela acreditava. E hoje, quando se aproxima o Natal, nós vemos como o sentido ficou distorcido. Porque nós não vemos mais fé, nós não vemos mais as famílias reunidas, nós não vemos mais as pessoas se amando, mas simplesmente as pessoas consumindo, consumindo e consumindo. E ficando infelizes, sozinhas, depressivas, não é verdade? E Deus conosco, que é o Deus Emanuel, que vem nos visitar, é o Deus da esperança. Nossa Senhora, ela teve essa esperança. Por isso que nós chamamos que ela é a nova Eva. Porque onde Eva semeou o pecado, Nossa Senhora vem e semeia a esperança. Nossa Senhora vem e semeia a vida. Ela vem e semeia a salvação. O Deus conosco, o Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela se apresenta como aquela que é portadora da luz. Por isso que nós dizemos que Nossa Senhora é o primeiro sacrário, porque ela é a primeira que portou Jesus, que teve Jesus consigo, que passou por todas as dificuldades, desde o sim do anjo, para que nós tivéssemos a nossa fé, para que nós tivéssemos a nossa igreja, para que Jesus viesse ao mundo. É importante nós ressaltarmos que o sentimento que nós temos por Maria não é um sentimento de adoração, mas é um sentimento de profundo amor e respeito, porque ela é a nossa intercessora, é aquela que faz a ponte. Se ela não fosse importante, Jesus não teria nascido de uma mulher. Ele teria aparecido no deserto. E teria aparecido e pregado e feito tudo o que ele fez. Mas Deus quis assim por ter um propósito. Deus quis que seu filho viesse ao mundo através de uma mãe. Amanhã nós iniciamos o Advento, que é essa preparação para o que virá. É a preparação para o Santo Natal. E o Natal é um momento que às vezes até pessoas falam: mas o Natal para mim é muito triste, eu não gosto do Natal. Ou às vezes porque lembra de alguém que faleceu, ou porque não gosta, porque é uma data onde a família se reúne e não gosta de se reunir com a família. Ou lembra as decepções do ano, mas o Natal é um momento de renovação, onde eu vou renovar a minha esperança, onde eu vou entender que mesmo com tudo que aconteceu no ano, se deu tudo errado, não importa. Eu tenho a esperança, porque eu tenho Jesus. A missão de Nossa Senhora, se nós vemos a olhos humanos, ela se entregou totalmente. E foi uma missão meio até que suicida. Porque ela se entrega, ela não tem um casamento consumado, ela se doa totalmente a Jesus. Jesus vai, prega a boa nova e depois ele morre. Crucificado como um ladrão, como um bandido, como um marginal. Mas em todos os momentos ela guardava a fé. E eu questiono a você nessa noite: como anda a minha fé? Como anda a nossa fé? A nossa esperança? Porque a esperança, aquele que tem fé, aquele que tem esperança, por isso que a gente diz que a esperança é a última que morre. Mas a esperança daquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo não morre jamais. Independente da provação que você passe, da provação que eu passe, independente desse rio aí que Nossa Senhora atravessou, que a gente não sabe se aconteceu, mas eu imagino as dificuldades ao longo do caminho que Nossa Senhora passou, que foram muitas, e que não estão narradas na
ela permaneceu firme, porque a fé dela tinha um propósito. E a nossa fé também precisa ter um propósito, porque nós não estamos aqui à toa, você não está aqui a passeio. A nossa fé tem um propósito. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Tudo. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não tenha um propósito. Deus tem algo a fazer na nossa vida. Eu digo particularmente em relação à esperança. Esse ano para mim foi um ano que eu tive que ter muita esperança em Deus, né? Tanto que acho que faz quase uns 8 meses que eu não prego nesse grupo de oração em lugar nenhum, porque eu comecei a ficar doente, né? No começo de janeiro, no final de janeiro, né, Jorge? Eu tive uma convulsão inexplicável aqui na casa. Eu só faço mal aqui, é uma graça. É chegar aqui e nós fomos ao médico e não era nada. Passou uma semana eu tive outra convulsão. Passou uma semana eu tive outra convulsão. E eu fiz vários exames e não dava nada. E eu me lembro que o Jorge um dia me levou no médico. E quando chegou lá, ele explicou para o médico que eu tinha convulsão. Mas quando você vai no médico e você fala que a pessoa tem convulsão, o médico não dá fé. Esse cara tá, né? E eu estava esperando na enfermaria, sentada assim. E eu lembro que tudo apagou. Quando eu acordei, eu estava numa maca. Eu tinha cortado a minha boca todinha, né? Tinha cortado. Estava com o corpo todo doendo. Fiquei com várias marcas roxas, porque eu me debatia muito. E eu lembro que quando eu saí do hospital, eu não conseguia nem andar. Eles tinham me dado muita medicação, né? E assim eu fiquei. E eu fiquei afastada do trabalho. E eu questionava para Deus por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Porque eu fiquei numa situação, né, onde a minha memória falhava. Eu não conseguia, às vezes, fazer coisas simples em casa. Eu ia varrer a casa, fazer comida e eu passava mal. Eu ia cuidar das crianças, eu passava mal. Eu ia trabalhar, eu passava mal. Eu vinha no grupo de oração, eu passava mal. E eu falava para o Senhor, o que o Senhor quer? Né? O que precisa? Né? E comecei a fazer o tratamento, ainda estou em tratamento. Fiquei uma época sem ter nenhuma crise. Voltei a ter crise semana passada. E foi até engraçado, uma vez eu fui no médico, e o médico deu uns remédios que eu já estava tomando, e ele falou, eu vou acrescentar mais um remedinho. Eu falei, tá bom, doutor. Aí ele falou, é fenobarbital, um negócio assim. Eu falei, tá bom, você vai tomar. Aí cheguei na firma, que eu sou assim, eu pego o médico, chego na firma, entro no Google e vejo o que é, vejo o que faz. Chegou lá, Gardenal. Eu falei, eu não vou tomar isso daqui, né? Cheguei no médico e falei, doutor, que vergonha, o que foi? Cara? O senhor me passa Gardenal? Eu falei, como que eu vou falar para alguém que eu tomo Gardenal? Não, mas é que Gardenal não é remédio de louco, você tem que ver. E hoje ele me passou, eu voltei a tomar o bendito. Mas em tudo isso que aconteceu, nesse meio tempo também, esqueci de falar, nós engravidamos e o médico diminuiu a dosagem da medicação. Eu não estava passando mal, estava tudo bem. E no dia 12 de outubro eu perdi o bebê. E eu fiquei tão brava com Deus que eu falei assim, mesmo perdendo o bebê, eu vou porque a festa da comunidade era no sábado, né? Eu já tinha combinado, a gente ia começar para todo mundo na festa, a gente estava naquela expectativa. E eu falei assim para Deus, eu não quero saber, eu vou na festa mesmo assim. E brava, eu estava num estado assim. E quando foi na sexta-feira, o médico falou, Cláudia, eu vou te internar, porque a gente vai ter que fazer curetagem, porque o abortamento não foi completo. E no sábado de manhã eu estava tendo alta, não pude vir na festa. E em tudo isso, né, eu vejo que Deus, Ele foi colocando no meu coração que existem coisas na vida que nós temos que passar.
porque nós somos de carne e osso. Mas em vários momentos Deus disse assim para mim: Cláudia, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu continuo caminhando na graça de Deus. Tenho esperança de não ter mais convulsão. Talvez, eu já até aprendi a lidar. Quando eu estou passando mal, já chamo, já pego uma almofadinha, a gente já tem tudo um esquema em casa, né? Já é. Eu brinquei com o médico e falei: doutor, será que é emocional? Por quê? Eu falei: porque eu chego em casa, eu faço janta, eu lavo a louça, eu varro a cozinha. Quando eu sento para assistir o meu programa de televisão favorito, eu passo mal. Aí eu falei: vai ver que sua cabeça não sabe descansar, né, estando comigo, né? Mas em todas as nossas adversidades, como Nossa Senhora teve mais do que todos nós e muito mais, nós temos que saber que existe um Deus conosco e que Ele não nos abandona. Existem momentos em que, como Nossa Senhora, nós vemos que está tudo escuro à frente. Como Nossa Senhora. No momento em que ela ia conceber, Jesus estava tudo escuro. Ela não sabia o que ia vir pela frente. Ela não tinha noção. E ela teve medo? Teve. Ela teve as dificuldades? Teve. Mas ela não perdeu a esperança. Por isso que eu sempre me apego em todas as minhas dores. Eu me apego, me coloco nos braços de Nossa Senhora. Porque eu sei que ela vai cuidar de mim, das minhas coisas, da minha casa, da minha família, de tudo que eu tiver que ser cuidado. Então eu vou dizer uma coisa para você hoje. Independente da situação que você esteja vivendo, tenha esperança. Mas não a esperança do mundo, mas a esperança em Deus, que nunca será desenganada. A esperança naquela que foi nada mais, nada menos do que a mãe do Salvador. Que Nossa Senhora coloque nos nossos corações o dom da esperança. E que nesse advento, onde nós esperamos o Cristo que vai nascer, que Ele renasça no nosso coração, que Ele renasça na nossa vida, que Ele nos faça pais melhores, mães melhores, irmãos de comunidade melhores, filhos melhores. E que nas nossas adversidades, nós não desanimemos, mas nós coloquemos a nossa dor junto aos sofrimentos de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e vá colocando diante de nós